Boa noite, boa tarde, bom dia, queridos irmãos, como vocês estão? Queridos, hoje nós lemos João 2, João 3 e João 4. E eu queria comentar com vocês uma coisa que eu achei muito importante, muito interessante nessa leitura. Lá em João capítulo 2, nós vemos Jesus purificando o templo. E quando nós ouvimos essa questão da purificação do templo, nós vemos Jesus ele, de uma forma bem agressiva, né? Tem até um meme muito engraçado, que eu acho, né, particularmente engraçado, que é todos os heróis, assim, em volta de Jesus, e os heróis, eles comentando sobre as ações deles, de como eles salvaram o mundo várias vezes, de como eles usaram dos meios ali que eles têm, igual o Homem-Aranha, ele usou de sua teia, o Batman usou da sua técnica, o Superman, de sua visão de calor e tudo, enfim. Aí Jesus está bem no meio, assim. Aí alguém pergunta para ele, peraí, mas e você? Você meio que salvou o mundo sendo pacifista e tudo. Você literalmente não fez nada de agressivo e tudo. Aí Jesus olha meio assim, talvez. Porque nós temos exatamente essa passagem, né, da purificação do templo, onde Jesus ele se mostra diferente, bem diferente do que nós vemos de Jesus, que é um cara assim que mais usa as suas palavras, que combate muito ali contra ideologias e tudo, e Jesus ele vem tendo ações, né? Ações que são baseadas extremistas, né? Podemos dizer assim. E a gente não vê essa característica em Jesus em relação a várias outras coisas. Por exemplo, nós vemos os fariseus confrontando muito ele, mas não vemos Jesus ele partindo para cima, de certa forma, dos fariseus, ou então pessoas que queriam acusá-lo, né? A gente não vê Jesus indo para cima dessas pessoas. Mas em relação, né, ao templo, né, ao templo de Jerusalém, que estava sendo usado como um ponto de comércio, como um ponto ali até turístico e tudo, mas um ponto mais ali de negociação, de arrecadação de dinheiro, né, de fundos, de recursos, enfim. Então Jesus fica pistola com isso. E eu achei muito interessante essa questão, por quê? Porque nós vemos exatamente uma prioridade de Jesus, talvez. Nós vemos uma prioridade de Jesus acerca de um assunto e para um outro assunto ele já é mais tranquilo. No caso, quando eu vejo o templo sendo um motivo, né, sendo usado como uma arrecadação de recurso, até para os próprios fariseus, né, para o próprio Sinédrio, e também para o povo romano, né, para o Império Romano, que subjugava. Então, ele estava sendo usado, né, o templo estava sendo usado de forma errada, né, porque o templo ele foi criado, né, ele foi feito para ser um lugar de adoração a Deus, um lugar de intimidade com Deus, né, um lugar onde o sacerdote adentrava e tinha acesso a Deus, né. Então, ele estava sendo usado de uma forma totalmente equivocada. E Jesus ele fica pistola com isso, né? Jesus fica pistola com isso e, assim, faz uma algazarra em tudo lá, destrói as coisas e tudo, manda todo mundo embora, xinga todo mundo, fala, vocês estão fazendo tudo errado e tudo. E Jesus ele pilha muito com isso, né? Não muito diferente de hoje, queridos, a gente tem o nosso templo interno, né? Jesus ele abriu essa porta para que o templo, que antes era usado um espaço físico para ter acesso a Deus, agora esse templo ele está dentro de nós, né? Esse templo ele mora dentro de nós, no nosso coração. E muitas vezes, queridos, eu acho que Jesus pilha muito com a gente porque nós usamos o nosso templo de forma tão errada. A Bíblia fala, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, muitas vezes a gente coloca o nosso coração com ações erradas, podemos dizer assim. Muitas vezes nós colocamos nosso coração em coisas erradas, colocamos nosso coração para criar coisas erradas, entende? Às vezes nós usamos os nossos dons, as coisas que Deus nos deu, né, para a gente poder ter mais dele, para a gente poder ter mais intimidade, para a gente poder conversar com Deus para outros fins. Às vezes, nosso dom de louvar, nosso dom de falar, né, nosso dom de conversar com as pessoas e tudo, nós usamos isso para outros fins, às vezes para arrecadar coisas próprias para a gente, né, seja fama, seja dinheiro, seja até consentimento das pessoas, aprovação social, mas Jesus, ele pilha com isso. Ele pilha com isso. A gente pode xingar, a gente pode ignorar Jesus tanto que for, mas quando nós voltamos o nosso coração para coisas erradas, quando nós não aceitamos ele verdadeiramente,
quando nós rejeitamos Jesus dentro do nosso coração e fazemos do que Ele nos deu, que é acesso ao Pai, uma outra forma, algo totalmente contrário ao que Ele criou, Jesus pira, Jesus fica bravo com a gente. Jesus, ele se comove a ponto de ficar irado, né? Então, queridos, a minha mensagem de hoje, desse devocional, que eu acho que tocou bastante em mim, é exatamente a gente voltar o nosso coração a Cristo. Voltar o nosso coração a Deus. Sabe, Deus, ele faz uma mudança radical. Uma mudança radical no nosso coração. Mas a gente tem que continuar nessa mudança, a gente tem que continuar nesse caminho. E eu acho que Jesus, ele já fez essa mudança radical, só basta a gente continuar. Cristo, ele nos deu acesso ao Pai. Cristo nos deu acesso à intimidade com Deus. Então a gente não pode deixar isso de lado. Nosso coração, ele foi feito para amar a Deus. Nosso coração foi feito para adorar a Deus, para estar perto dele, para conversar com ele. Tá? Se você teve esse mesmo entendimento, se você quer compartilhar alguma coisa, fala aqui nos comentários ou fala no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Tamo junto, meus irmãos. Fiquem firmes. Essa foi o devocional de hoje, tá bom? Tamo junto demais. Com Deus.